Então, galera, continuando aqui na tabela, eu fiz um esboço aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, lembrando, então, organização de dados sobre átomos que estão colocadas dentro dessa tabela de uma forma periódica, ou seja, de um ciclo. Fiz um esbocinho de uma tabela periódica aqui. Por que esboço? Porque eu sou meio ruim mesmo, minhas linhas saem todo tortas, olha como é que saem minhas linhas. Mas o mais importante são a configuração básica da tabela. Outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo, a nossa distribuição eletrônica, que é 1s2, 2s2, 2p6. Ah, professor, mas você é professor, né? Você vai lembrar. Eu sugiro que você já comece a lembrar de alguns desses. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Por que eu guardo esse? Que nem eu falei, ó, 2, 4, 6, né? 2, 4 e 6, 10. 2, 4 e 6, 10. Aqui eu já tenho 20. 3d10, eu já tenho 30. Depois 4p6, que já tem 36. Vocês vão ver que vai. Por que aqui, até aqui fica bem útil saber decorar até aqui, ok? Vamos ver se eu estou certo. 3d10, 3d10, 4p6, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Até aqui para mim tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, foi sem querer, mas deu certo. Então, o que eu vou fazer? Como que a tabela periódica é construída? É construída em cima disso. Então, olha só que loucura. 1s2. Então, é primeira camada, 2 elétrons, ok? Primeira camada, 2 elétrons. Olha só, gente. Primeira camada, ok? S, ó, eu vou colocar aqui, ó, S. S1, S2. Então, se eu falar assim, ó, quem é o cara que está aqui nessa caixinha? O cara que está nessa caixinha, ele é... Deixa eu fazer um rascunhozinho aqui. Peraí. O cara que está naquela caixinha é o 1S1. É o número 1. Quem está nessa caixinha é o número 2. É o 1S2. Lembrando, gente, o que significa toda essa bagunça? Significa, ó... Olha só, significa um átomo que tem carga positiva, que tem uma camada só. Saco torto, hein? Uma camada. Dentro dessa camada existe uma subcamada, vamos falar que é aqui, que tem um elétron. Então vamos falar que ali tem um elétron. Aqui, ó, nessa subcamada tem um elétron. Gente, camada e subcamada quer dizer assim, camada. Subcamada, aqui, ok? Outra essa é a S, depois tem a P, depois tem a D, tudo aqui dentro, ok? Dentro desse espaço tem a S, a P, a D e a F. A 1s2 significa um átomo que tem um núcleo, tem uma camada, que é a camada 1, isso aqui é a camada 1. Dentro dessa camada tem a subcamada S, que é torta, que eu faço torto, porque minha mão é torta. E lá dentro eu coloquei quantos elétrons? 2. Esse e esse. Coloquei 2 elétrons. Ok com a ideia? Agora vamos lembrar de outra coisa. Se o cara tem um elétron só, ele tem uma carga negativa. Se ele tem uma carga negativa, ele tem um próton, que é uma carga positiva. Se esse cara tem 2 elétrons, ele tem 2 prótons, que são 2 cargas positivas. Ok? Então percebe que aqui dentro tem 2 cargas positivas, aqui dentro tem uma carga positiva.